tua família está de pé ainda, porque a mão de Deus é a mão de Deus. Já são 19 horas, passou 2 minutos, né? Estamos atrasados já na hashtag aí para dar início a esse estudo bíblico, a dar início a essa terça-feira especial, a terça-feira de comunidade cristã, de Igreja do Amor. Claro que agora não é mais lá no templo, não é no cenáculo. Nós estamos aqui, ao vivo, no estudo em casa, um estudo maravilhoso para você, para mim, para aprender a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade vos libertará. A partir de agora, então, nós damos início a esse estudo especial, nós daremos início ao estudo da aula de teologia sistemática. E essa noite maravilhosa, essa terça especial, essa terça magnífica, é bom sempre estar diante da presença do Senhor, estar na casa do Senhor. Claro, eu estou na minha casa, você na sua casa, e nós dando início a esse estudo especial, a esse estudo maravilhoso. Ao Alan, que já está chegando por aí, que Deus te abençoe, Alan, grandemente, né? Tu é demais, ele fala pra mim, era sempre um bordão que nós tínhamos. Tu é demais, tu é extraordinário, que Deus abençoe também o Paulo Roberto, que Deus abençoe, tá chegando conosco aí também. A todos vocês que vão chegar e vão participar da live, a todos que estão entrando na comunidade cristã, Igreja do Amor, tá bom? Já tá lá o link lá. Manina, tá por lá o link, tá chegando por aí também, que Deus abençoe. Vem chegando o povo, vai botando o link, compartilha no Facebook, convida pai, mãe, tia, irmão, vem convidando o povo para participar conosco. Eu vou dar um tempo aí de uns 2, 3 minutos para nós dar a entrada das pessoas que estão vindo, estão participando conosco. Sejam muito bem-vindos. Eu sou professor de teologia sistemática, sou professor Ulisses Lucas, professor teólogo e também filósofo, e eu vou trazer para vocês nesta noite realmente o diferencial enorme entre a mística de alguns textos bíblicos, inclusive o texto de João 8:32 e João 14:15 ao 26. Eu vou explicar para vocês nessa noite aquilo que é o contexto original, o contexto realmente de exegese bíblica aplicada desse texto. E claro que você que não vai ver a aula online, vai ver depois ela gravada, porque ela vai ficar lá no nosso Facebook, ela vai depois estar sendo importada também para o YouTube. A mística, aquilo que nós temos que aprender em excelência e em verdade sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que é a Bíblia Sagrada, sobre aquilo que é a Sagrada Escritura. Tá bom? Então vem chegando, vem compartilhando conosco, que Deus abençoe também, ministro Glaucus Posser. Glaucus Posser tá chegando por aí, que Deus abençoe, vem participando, vem convidando. Nós estamos vindo juntos na mesma fé, na mesma união, no mesmo partir do pão. É assim que nós crescemos e prosperamos na obra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Pastor, meu amado Paulo Roberto, boa noite, que Deus te abençoe grandemente, tu, tua família, tua casa, seja abençoado sempre, tá sempre conosco e tá sempre participando, tá sempre junto nessa mesma fé, nessa mesma união. Tá bom, meus amados? Então já vou dar início, já salientando o que eu tenho falado em algumas aulas passadas. Eu fiz uma saga do apóstolo Paulo, foi tremendo a saga do apóstolo Paulo. Vou tirar esse casaco, que aqui dentro tá calor, aqui dentro não é a rua, né? Aqui dentro tá calor, né? Aqui dentro tá calor. Eu fiz uma saga do apóstolo Paulo nos últimos 2 vídeos, que foi bem bênção, foi extraordinário, foi maravilhoso. Foi 2 vídeos em que nós, nas últimas 2 terça-feiras, que foi a saga do apóstolo Paulo, em que nós falamos sobre o apóstolo Paulo, desde quando ele era Saulo, como iniciou o processo para se transformar em Paulo, o que era esse homem, né? Como que era esse homem que era Saulo, chegou até o apóstolo Paulo. Falei a respeito da hierarquia bíblica constituída, falei exatamente o que é os cargos hierárquicos para o nosso tempo, o que tem, o que não tem, o que está dentro da palavra de Deus relacionado verdadeiramente e o que não está. Foram 4 aulas maravilhosas, extraordinárias, que vocês conheceram Saulo, a sua transformação, a sua conversão, o seu chamado, o seu ministério, e depois para chegar até o apóstolo Paulo. E trabalhando o apóstolo Paulo, vocês conheceram as epístolas que o apóstolo Paulo fez, qual é a mensagem verdadeira que o apóstolo Paulo colocou para nós através da graça, porque onde a graça ela abunda, ela vem sobre nós, a graça que de graça recebeste, graça você dá. Nós aprendemos toda essa saga que foi maravilhosa e interessante nos últimos 2 estudos. E mais foram 2 mensagens que eu tive lá na comunidade cristã que foi complemento. Ou seja, aqui no estudo, na terça-feira eu trago a exegética, eu trago a exegese direta e real do texto bíblico.
E depois no sábado, todo sábado também fica com transmissão ao vivo no Facebook. Eu também trago na comunidade cristã Igreja do Amor a hermenêutica aplicada nesses textos, também em primeira mão para todos vocês que vão participar, todos vocês que vão compartilhar conosco, tá bom? Então hoje eu vou abrir já o texto sem mais delongas, iniciando esse estudo maravilhoso, esse estudo a respeito da mística de João 8:32 e também de João 14, no capítulo, versículo 15 e no versículo 26. Porque tem muitas pessoas que interpretam as coisas de uma forma muito equivocada, de uma forma muito fora do sentido. Então, a real estudo dessa noite, que tem por tema, que tem por base, tá? É a mística, ou seja, revelando os segredos ocultos, revelando os segredos não compreensíveis ao olhar humano, mas sim inseridos no texto bíblico de uma forma em que você nunca viu, e eu tenho certeza que você nunca verá em nenhuma outra teologia, por nenhum outro mestre, por nenhum outro doutor. Eu quero apresentar para vocês hoje algo diferenciado, algo do contexto bíblico, extraído lá na raiz, extraído lá no profundo da ressonância, que nem a mais perfeita ressonância humana consegue extrair, mas somente através da ressonância espiritual do Espírito Santo, aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina a ter a mente de Cristo para extrair esse conhecimento. E é de um apóstolo que é chamado o apóstolo, o amado do Mestre, o amado de Cristo, chamado, escolhido, separado para ser aquele que teria o desígnio de escrever o principal livro do Novo Testamento, o livro da revelação, o livro do fechamento do cânon, que é o livro de Apocalipse. E esse apóstolo João, aquele que não morreu tragicamente, que nem os outros apóstolos, que não morreu a fio de espada, que não foi crucificado de cabeça para baixo, que não foi arrancada a sua cabeça, que não foi esquartejado, dormiu tranquilamente, aliás, faleceu tranquilamente de uma forma natural, de sua velhice, esse apóstolo João. Ele descreve dois textos muito curiosos. E o primeiro texto que eu quero que você vá é abrir a sua Bíblia para o livro de João, ou seja, o Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32. Então nós vamos para João 8:32 para nós darmos abertura a esse estudo maravilhoso, e nós vamos entender a mística do conhecereis a verdade vos revelará. Conhecereis a verdade vos, ela vai te ensinar, ela vai te prosperar, ela vai te libertar. Essa mística da conhecereis a verdade, que muitos pregam de uma forma equivocada, errada, fora de um contexto. E eu quero que você vá para o texto de João 8, versículo 32. Tá bom? Diz assim, ó. João 8:32. Eu vou começar no 8:31, tá? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então preste atenção, nós temos que desde o início já do versículo termos a amplitude para entendermos esse diferencial. Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos o libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam-lhe eles. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês? É uma pergunta, presta atenção aqui, ó. Dizendo assim, ó: vocês estão fazendo a obra do pai de vocês? Protestaram-lhe eles
nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Ele disse de Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que digo. E aí depois tem todo o contexto que ele vai dizer, e o próprio Senhor vai dizer para eles, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele e tal. Mas eu quero me ater a esse momento, nessa parte da mensagem, sobre os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Mas em primeiro momento eu quero falar sobre a mística, sobre a abertura desse texto, sobre a abertura desse versículo, para vocês entenderem que aqui há um segredo muito dentro do texto. Primeiramente, meus amados, é vocês entenderem a ideia sobre lei e sobre graça. O grande ponto aqui é onde se diz, e preste atenção, que Jesus está se dirigindo aos judeus que haviam crido nele. Então, esses judeus que estavam se direcionando a questionar, a perguntar, e Jesus estava ensinando, Jesus estava propondo esse texto que acabaram de ler até o 44, nós vimos e entendemos que João escrevendo, o que Jesus estava dizendo para os judeus que haviam crido em Jesus. Então esses judeus que haviam crido em Jesus, que tiveram então na sua fé, a fé colocada naquele propósito que Jesus veio para anunciar o reino dos céus, anunciar as boas novas, anunciar as obras, anunciar uma conversão através daquilo que viria mais para frente, né, posteriormente, que seria a cruz do Calvário, a cruz que derramaria o seu sangue por mim, por você, pecador destituído da glória de Deus. E agora para os judeus que eram recíprocos, os judeus que estavam vivendo sobre o conjunto da lei. Outrora essa lei, que nessa época de Jesus, nesse momento, na época de Jesus, já havia passado uma lei conturbada, porque no período intertestamentário essa lei havia sido, como que eu posso dizer, pouco deturpada, um pouco modificada, um pouco não colocada na sinceridade do propósito que era anteriormente no Antigo Testamento. Então preste atenção, para vocês começarem a entender. Quando Jesus, ele está nesse momento apresentando, dizendo assim, ó, e conhecerão a verdade vos libertará. Ele está falando assim, ele está falando claramente para os judeus que haviam crido nele, que eram aqueles que estavam ali dizendo, eu quero aceitar o que tu está falando, eu estou te escutando, achei a tua mensagem interessante, tive um arrependimento em primeiro momento, um arrependimento até simbólico, mas um arrependimento que veio de mim e eu quero ouvir o que tu tem para me dizer, porque Jesus anunciava nada menos, nada mais do que o reino dos céus. Então a prática de Jesus era ensinar o reino dos céus. E nada mais além do reino dos céus. E Jesus ele botava em primeiro momento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem de João Batista. Aquele João Batista, aquele profeta que dá início ao ministério, ou seja, o precursor do Messias, o que inicia o ministério do Messias, que é João Batista, ele dá início ao ministério do Messias, dá início ao ministério de Jesus, ele anuncia uma mensagem de boa nova, uma mensagem dizendo que é vindo o reino dos céus, e que nesse momento, esse que vos iria batizar, todo o simbolismo que aconteceria posteriormente. Então nós temos que ter lá na abertura no primeiro evangelho de Mateus, lembrando que nos 4 evangelhos 2 são apóstolos e os outros 2 não são apóstolos, e nos 2 que são apóstolos eles trazem uma mensagem ainda resumida, diferentemente dos outros 2, exceto João, claro, eu digo assim, ó, novamente vou formatar minha questão. Vou formatar para não errar, tá? Para vocês também não aprender errado. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se tu pegar o primeiro evangelho,
Mateus, ele é similar ao livro de Marcos, tá? Que é João Marcos, e que era um discípulo que foi de Pedro, depois foi discípulo de Paulo, e então ele trabalhou com eles e faz viagem missionária com Paulo, e daí Paulo até faz uma discussão com Pedro e Barnabé por causa de João Marcos e tal, por causa do que ele havia abandonado. Esse que escreve o livro de Marcos, tá? João Marcos. Então, depois tem Lucas, que é um médico grego, tá? Que chega a fazer parte de uma viagem missionária com Paulo, que conhece Pedro, que conhece Paulo, tem um conhecimento através deles, ele é um médico grego, tá? Então Lucas faz um terceiro evangelho, um evangelho maravilhoso, que é aquele evangelho de Lucas que você tem na sua Bíblia, e o quarto evangelho, que é o evangelho de João, o apóstolo João, o mesmo que escreve depois mais 3 epístolas, e também escreve o livro de Apocalipse. Então tem o evangelho de João, tem 1 João, 2 João, 3 João, e tem o livro de Apocalipse escrito por esse apóstolo, que era chamado do apóstolo, o amado mestre. E quando meu amado amigo, minha amiga, você que está acompanhando isso tudo maravilhoso, vai começar a entender esse entendimento sobre essa mística de entender o que é conhecer a verdade vos libertará. E por que Jesus fala isso para os judeus que creram nele, estão agora querendo entender e conhecer o caminho dele? Era o mesmo sinal, aquele que Lucas, o médico, escritor do evangelho, também creu, acreditou e seguiu, tá? Ele sendo grego, tá? Como nós, gentios, porque grego era gentil, assim como Mateus, sendo judeu, creu, acreditou e seguiu a Cristo, e também o próprio apóstolo João creu, seguiu ao próprio Cristo, para poder chegar ao conhecimento da mente de Cristo. Mas para chegar até lá, tinha que se pensar no conhecimento da verdade. Para chegar àquilo que eu falei para vocês sobre a mente de Cristo, eu tenho que entender o que é conhecer a verdade. E a verdade descrita nesse texto de João 8,32, do 8,32 até o 44, mostra que Jesus está ensinando para aqueles novos convertidos judeus, de que eles eram filhos de Abraão, sim. Jesus, que havia também vindo, estava ali, estava ensinando para eles, também era filho de Abraão, tá? E Jesus vindo, herdeiro real do trono, porque vinha da linhagem de Judá, ou seja, vinha da linhagem de Davi, porque quem vinha da linhagem de Davi, então tinha direito ao trono de Israel, porque era o trono de Israel, vinha pela linhagem de Judá, e da linhagem de Judá que vinha por essa linhagem real e que apresenta-se Jesus nesses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí quando eu começo a entender isso, eu consegui compreender essa mística da história, eu começo a entender, porque isso que Jesus está dizendo. Quando conhecereis a verdade vai libertar vocês. Vai libertar vocês do quê? Do contexto da lei. A lei. A libertação nesse momento, nesse texto explícito, está dizendo para eles que eles vão ter uma libertação real da lei. Da lei de que forma? Da lei que era por sacrifício vivo, pelo sacrifício do cordeiro, pelo sacrifício do animal, que tinha que fazer o processo que se tinha a ser feito dentro do tabernáculo, dentro do templo. Então esse conhecimento que eles iam ter agora, que eles iam começar a partir de agora a praticar, seria um conhecimento da prática para chegar ao evangelho da mensagem que Cristo anunciava, o reino dos céus. Então Cristo se apresentava, mas eu vim também de Abraão. Embora Cristo viesse de Abraão, daí eu tenho que ir lá no raciocínio da palavra de Deus, no início bíblico, para entender, compreender, tá? Para mim conseguir chegar ao entendimento do que realmente é real, do que realmente é verdadeiro, do que realmente é grandioso. Eu vou começar a entender uma coisa que muitos não abrem sua serviço, a mente, e começam a compreender de que o texto bíblico,
Se eu não pegar em Bereshit, não pegar em Gênesis, no início da palavra de Deus, e eu não ir numa linha tracejada, ou seja, numa linha sistêmica, numa linha que vai por sistema, capítulo, versículo, porque na Vulgata tem o quê? Tem capítulo e tem versículo, capítulo e versículo. Claro que nós trabalhamos por linha de segmento, tá? Então a gente não trabalha dessa forma, a gente segue o texto conforme o texto ele é, tá? E há algumas grandes enganações, alguns grandes, né, divisões aí, que falam o seguinte... que a Bíblia original lá no hebraico, a Bíblia original lá no grego, ela tá totalmente diferente do texto que tem para vocês aí. Ela é totalmente mudada. Essa Bíblia que chegou na mão de vocês, ela é uma mentira, ela é um engano. Mentira, engano é Satanás tentando te iludir, Satanás tentando te ludibriar, Satanás tentando te enganar. O que é mentira e engano? É a má interpretação do texto bíblico. Claro que ela sofreu algumas mutações, digamos assim, algumas interpelações de palavras, algumas conotações que talvez não simbolizem aquilo que realmente, no primeiro momento que eu leio, não seja o significado. Mas ela é real, ela é verdadeira, ela é autêntica, então ela é a palavra de Deus, e Deus não iria nos dar uma revelação, Deus não deixaria uma palavra órfã para nós, uma palavra que nós não tivéssemos pai nem mãe para entender, que nós não chegássemos ao conhecimento da verdade. É óbvio que Deus não nos deixaria desta forma. Vocês estão entendendo, meus amados? Então é óbvio que o Senhor jamais deixaria a sua palavra, ela deturpada, ela destruída, ela que não fosse condizente com a verdade. Então há algumas mudanças, há algumas mutações, mas não foge muito do contexto. Aonde que muda? É a interpretação da exegese. Por isso que é importante aquele que vai liderar uma igreja, aquele que vai liderar uma congregação, aquele que vai ser um pastor, aquele que vai ser um presbítero, aquele que vai ser um bispo, aquele que vai ministrar a escola dominical, ele esteja um entendimento da palavra, ou seja, ele seja alguém que compreenda o texto bíblico, para poder chegar ao conhecimento dessa verdade que Jesus queria, que os judeus que estavam ali convertidos e creram nele, chegassem. Porque é importante nós chegarmos a esse conhecimento, chegarmos a entender. Por quê? Porque eles, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, tá? Aquilo que é pregado em todo. Quando chega no período intertestamentário, que é aquele período ali entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Entre o Antigo Testamento e o Novo... Dá um pause na imagem atrás. Você dá um pause na imagem atrás, eu acho que tira... Eu acho que é isso, será? É isso, será, Marina? Dá um pause na imagem atrás, vamos ver. Vamos ver se tá assim melhor. Melhor? Assim, eu acho que é melhor, né? Ó, vamos dar início, vamos continuar então, tá? Olha só, aquilo que é o Novo Testamento, aquilo que é o Novo Testamento apresentado para nós, os 27 livros do Novo Testamento, esse, que inclusive o apóstolo Paulo é autor de grande parte deles, e depois do apóstolo Paulo quem é João, o amado do mestre, que faz o primeiro colocado é o apóstolo Paulo, né? O segundo colocado é o apóstolo João. E no Antigo Testamento, a grande parte dos salmos, como vocês sabem, foi o salmista Davi que fez, que compôs muitos versos, muitos salmos, né? Foi salmista Davi. E depois tem grande parte de alguns escritos, Moisés, que faz o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Bíblia, Bíblios, livros, pequenos escritos, ou seja, um composto, uma enciclopédia divina, divinamente inspirada para a sua correção, para o seu amadurecimento, para a sua evolução, para o seu projeto em Cristo. Isso é a palavra Bíblia. A palavra testamento é pacto, aliança, acordo. Vamos dar sentido para nós seguir aqui sobre conhecereis a verdade vos libertará do místico do texto de João 8,32. E chega em João 8,32, quando eu abro assim, nós entendemos, começamos a ver até o... Eu falei do 8,32 até o 44, porque o subtítulo, algumas Bíblias vão ter, outras não vão ter, e eu vou voltar a repetir lá no período testamentário, foi muito deturpado o judaísmo real. Existe um judaísmo que muitos não pregam por aí, daí as pessoas não entendem, não chegam à compreensão da verdade. Como assim? O judaísmo raiz mesmo, aquele natural, raiz verdadeiro, que corria na veia de Abraão, de Isaac, de Jacó, tá? de todas as tribos, tá? Digamos assim, eles, quando chegam no período intertestamentário, aqueles 400 anos de silêncio, que Deus não fala, Deus se cala,
daí termina o ciclo do Antigo Testamento e abre o leque no Novo Testamento, aquele judaísmo raiz ele se perde em mais de 70%, ele se apaga, ele se dissipa, ele é destruído. Por quê? Porque há muitas invasões, o Israel daí a divisão lá com Salomão, que divide 10 tribos por um lado, 2 tribos por outro, norte, sul, Samaria um lado, Jerusalém o outro lado, e aí depois só sobrevive na verdade a tribo de Judá, tá? Só sobrevive a tribo de Judá, por isso que Cristo vem da tribo de Judá. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que ele vem da tribo de Benjamim. Sim, há vindo da tribo de Benjamim, só que a real verdadeira, ou seja, a tribo pura que subsistiu a tudo isso, ou seja, sobreviveu a tudo isso, foi a tribo de Judá. E aí tudo isso para ser real, verdadeiro, ser sangue puro, judeu, nato, verdadeiro, único, tá? Puro, vem lá do Antigo Testamento, e do Antigo Testamento que vem através dessa linhagem real. Quando tem esses 400 anos de silêncio, é deturpada a palavra de Deus, ela é totalmente modificada, ela é totalmente esquecida, ela tem algumas modificações, e essas leis, grande parte dessas leis, não se cumprem mais, nem pelos judeus raiz, nem pelos judeus natos, nem pelos judeus verdadeiros. E quando entra a época de Jesus, você já pode perceber que há saduceu e fariseu. Saduceu e fariseu não fazia parte lá no Antigo Testamento, não tinham raízes criadas lá, porque eles foram criadas no período intertestamentário. O que foi, bispo? O período intertestamentário. O período intertestamentário, ele foi um período, tá, em que o Senhor se calou, não falou mais com Israel, não falou mais, a sua voz não se projetou mais. E aí, nesse momento, a própria concupiscência do homem, ou seja, a sua própria mentalidade, a sua própria interpretação, é onde sai muito a exegese. O que é exegese? Já diz, né? Eu interpreto, eu acho, eu penso, eu manejo dessa forma. Então aconteceu nesse período intertestamentário de 400 anos, em que eu falo muito para a minha igreja lá, sempre quando eu dou aula bíblica para formação de diaconato, presbitério e episcopado, eu digo assim, ó, sabe aquela folhinha branca que tem entre o Evangelho de Mateus ali, sabe? Quando tu volta a tua Bíblia assim, tem entre Malaquias e Mateus, não tem a folhinha branca, ou tem só a palavrinha escrita assim, ó, Novo Testamento, e outros tem a folha branca e ainda divide, diz assim, ó, que Malaquias uma folha, depois tem a folhinha branca, depois tem assim, ó, Novo Testamento. Algumas não tem, ó, algumas só tem a folhinha branca, já está escrito Novo Testamento. Eu uso aquilo ali para dizer assim, ó, isso aqui foi o período intertestamentário. E esse período intertestamentário aqui, essa folhinha, ela durou 400 anos. 400 anos. E aí há uma deturpação total da mensagem real, significativa, do que era Abraão, o que era a fé verdadeira, o que era todo o segmento do trabalho de Errua, do Deus do deserto, aquele Deus que era com Israel, que queria que eles fossem seu povo, e o seu povo fosse ele o seu único Deus. Mas Israel foi invadido, Israel foi dominado por causa do pecado, por causa da blasfêmia, por causa de todo tipo do que pôde acontecer de blasfêmia, de desvio da lei, de meditar a lei dia e noite, né? Houve esse apagão em Israel voltava para a idolatria, para o paganismo, então era dominado, era subjugado, era fácil de ser manipulada. Israel, nesse período, então, eles tinham nesse momento uma lei que se existia, que era aquela lei da Torá, aqueles 5 primeiros livros, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, lá, Pentateuco, escrito por Moisés, ele perde mais de 80% da percepção real, verdadeira, autêntica. Quando vem Cristo, que Cristo já está lá com os saduceus e fariseus, já é só 20% do que sobrou, e esse 20% está deturpado, está manipulado, não é muito a essência, já não se faz mais muito sacrifício, Israel já não vem apresentando mais aquela mesma devoção ao único Deus, porque Israel era monoteísta, tá? O que era monoteísta? Monoteísta era a crença no único Deus e pronto, não tinha nem imagem que se assemelhasse próximo a esse único Deus, não podia sequer pronunciar o nome verdadeiro desse Deus. Aí, hoje em dia, os caras criam 50 nomes para Deus, né? Os caras criam vários títulos, No Antigo Testamento, havia vários adjetivos. Presta atenção, existe uma diferença que eu falo muito grande, é que adjetivo é uma coisa e título é outra. O que é adjetivo? Adjetivo é quando eu estou dando algo para alguém. Por exemplo, Ulisses, se eu tenho um título, o título é ser teólogo, é ser filósofo, esse é meu título. Mas o adjetivo você pode me dar é Ulisses.
ele é um feio. O Ulisses, ele não é um cara bonito. O Ulisses, tem vários adjetivos que tu pode me dar, mas em títulos, eu sou, independentemente de eu ser feio, de eu ser de qualquer outra característica, digamos assim, para os meus adjetivos, o meu título não muda. Eu sou teólogo, sou filósofo, não muda. Não muda os meus títulos. E as pessoas confundem muito essa questão assim, ó, de título para adjetivo. Sim, o Deus de Israel, o monoteísmo de Israel, havia muitos adjetivos no Antigo Testamento. Senhor dos exércitos, Deus dos deuses, e vários adjetivos, né? Mas um nome real, significativo, veio aparecer no Novo Testamento. E por isso que há muitas controvérsias, é polêmico o texto. Por quê? Porque Mateus 28:19 diz que o próprio Jesus diz: ide por todas as nações, as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São títulos, né? São títulos, em nome. Então eu precisava do nome. Precisava do nome para a relevância dos títulos. E eu não entendo, e até não compreendo, tem muitos que discordam. Enfim, mesmo sendo trino, mesmo eu podendo crer, quem crê na doutrina da Trindade, embora crê ou não crê, o menos a respeitar a ordem batismal. A ordem batismal era em nome. Então, em nome significativamente tinha que ser em nome de Jesus. Não, nome, tá certo. Mas são 13, pode botar até que são quantos tu quiser. Quantos adjetivos tu quiser. Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Estrela da Manhã, um Senhor sobre todos os senhores, né? O Deus, o único, o Alfa e o Ômega, são o princípio e o fim, são enormes adjetivos, eu posso colocar pro nome, que o nome seria Jesus. Então, lá em Atos 2, daí o segmento vem, né? Termina ali, vem pro segmento em Atos 2, 37, 38, revela-se o nome, e o nome é Jesus Cristo. Mas, dando seguimento, meus amados, ao conhecereis a verdade vos libertará. Quando esses judeus, lá nesse texto, entenderam realmente a mensagem de que eles eram filhos de Abraão, mas tinham os filhos do diabo, o que é que Jesus está dizendo nesse texto aqui, tá? Que os filhos de Abraão é aquele que creram verdadeiramente que ele era o enviado, que ele era o Filho de Deus. Filho de Deus o quê? Na manifestação sua na carne, que ele era carne, estava sujeito às passividades da carne, estava na carne, então que ele era verdadeiramente, porque foi quem ele mesmo diz, foi ele que me enviou, eu sou verdadeiramente. Então se vocês são filho de Abraão, eu também sou. Mas se vocês não creem que eu sou desta forma, são filhos do diabo. Aí no 44 assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vocês estão entendendo? Aqui nesse momento vem a culminância total e real do texto bíblico para entender a chave de João 8:32, 34, ou João 8:32, até nesse momento o 45 que nós lemos. O Senhor destaca e descreve, olha, para vocês que são agora judeus, creram em mim, conversaram comigo, entenderam que não há mais lei, que a lei agora, quando vocês chegaram ao conhecimento daquilo que está lá no 8:32, conhecereis a verdade vai te libertar do quê? Dessa lei, de estar pregado nessa lei. Que lei? Dessa lei que tu está pregado, de fazer o sacrifício físico, de que agora não vai ter mais sacrifício físico, que tu vai ter que cumprir o processo para a tua justificação, para a tua santificação e chegar a uma glorificação que é o teu corpo incorruptível. Tu vai ter que fazer parte da graça, porque a graça que te foi dada e que a graça iria acontecer com Jesus, né, na cruz do Calvário, porém Jesus estava pregando, estava dando a anunciação do que iria vir por vir, ou seja, estava mais à frente para vir. Mas nesse momento ele apresenta para os judeus que era o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês disso, desse apego às tradições da lei. E aí vou dizer para vocês, se vocês não creem que eu sou o próprio Deus, vocês creem no pai da mentira, que ele sempre foi mentiroso, ele sempre foi enganador, ele desde o princípio enganou, inclusive ele faz, inclusive o próprio Satanás, inclusive o próprio diabo, Satanás, é inimigo, diabo, acusador, desde o princípio, quando ele conseguiu convencer 1/3 parte dos anjos, não vai conseguir convencer você a pecar.
Aí tu quer demais, né? Claro que nesse entendimento, nós vimos e compreendemos que o Senhor claramente mostra para aqueles judeus convertidos, olha, se vocês não creem que eu sou, de que realmente eu sou filho de Abraão também, não creem em mim, que estou apresentando para vocês a graça, apresentando que a partir de agora vocês vão ter que ter uma forma, não mais por sacrifício físico, mas por sacrifícios espirituais, vocês são filhos do diabo. Por que filho do diabo? Porque ele é acusador, ele é mentiroso, ele é enganador, e é o que vocês estão fazendo. E ele é homicida. E vocês querem me matar, vocês estão... Cristo mesmo está dizendo, vocês querem me matar. Se não estão crendo em mim, querem me matar. Estão procurando formas para me matar. Então vocês estão seguindo a parte que é de Satanás, que é do diabo, que é mentiroso, que é enganador. E ele enganou. Ele convenceu uma terça parte dos anjos. Foi lançado para a terra abaixo. A partir daí ele convence Eva. Eva vai lá e convence a Adão. E a partir daí ele começa a fazer um estrago afora, né? Ele começa a fazer estrago. Daí depois acontece o que acontece com Caim. Aí começa a acontecer com Nimrod, lá na construção da Torre de Babel. Ele sempre procura um jeito de uma artimanha de estar aqui, ó, tramando algo e colocando o quê? Não vai chegar ao conhecimento da verdade. Não vai chegar ao conhecimento da verdade. Não vai chegar ao conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade foi o que ele tentou. Dentro do jardim, lá existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O árvore do conhecimento do bem e do mal era exatamente o que Eva não podia comer. Nem ela, nem Adão. Por quê? Porque era parte de pecado. Mas a árvore da vida que trazia vida e vida em abundância. É o que o plano da graça te traz. A graça te traz vida e vida em abundância. Tá bom, meus amados? Então, fechado o 8:32 até o 45 e esclarecido a mística. Há muitos enganos, há muitos falatórios, há muitas contradições fora da curva do texto bíblico. Mas eu quero que você vai falar agora. Está aberto nesse momento um tempo para que você possa falar, para que você possa dizer aí qual é teu pensamento, qual é a tua forma de agir sobre esse texto, o que você havia aprendido até agora. Por favor, quero ouvir você. Você pode dizer, ó, eu nunca tinha chegado a esse entendimento, pastor. Olha, eu nunca tinha ouvido falar algo parecido com isso. Ou você disser aí, não, eu já tinha escutado algo parecido, só não tinha assimilado ainda. Mas tem que ser verdadeiro contigo, tem que ser real, tá? Se querem poder botar por aí, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que têm participado das minhas lives. Toda terça-feira eu vou estar aqui, toda terça a partir das 19 horas. Como eu sempre falo, 2R, rápido rasteiro. Das 19 às 20 horas nós trouxemos a excelência do conhecereis a verdade vos libertará. Nós tivemos uma saga maravilhosa do apóstolo Paulo, depois tá gravado no Facebook aí, tá? Quem me passando aí no meu Facebook, o Luiz Lucas pessoal, vai estar passando nos estudos, tem umas transmissões dos cultos ao vivo, e nós temos todos os estudos bíblicos em que nós vamos trazendo cada vez o texto bíblico de aperfeiçoamento e conhecimento da essência da palavra de Deus. Mas, então, você não quer perguntar, você não quer questionar, vou estar fechando essa parte desse texto de João 8:32 e mostrei para vocês qual é a verdade que Cristo queria anunciar. E quando tu chegasse ao conhecimento dessa verdade, qual era a forma que essa verdade iria te impactar. Amém? Vamos para João 8:14, por favor. João 14. João, capítulo 14, 2R, rápido rasteiro. João, apóstolo João, ou seja, Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 15. Nós vamos dar essa leitura rápida para entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? 8:15, tá certo? João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim, ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para você. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Que tem os meus mandamentos
e lhes obedecem, este é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então, assim, no 25, por favor, só no 25 lá. No 14 e 25 diz assim, ó. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, tá? Em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E lhe fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou a vocês. Não a dou como o mundo dá, mas se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ou seja, não perturbe-se o seu coração e nem tenham medo. Meus amados, vou fechar esse entendimento bíblico de uma forma muito compreensiva, tá? Muito compreensiva mesmo, de verdade. Aqui há interpretações enganosas, mentirosas, totalmente fora do contexto bíblico, e eu quero que vocês prestem atenção em cada pedaço. Eu vou dar uma prática aqui agora, porque eu vou fazer a parte 2, porque essa parte é muito longa, eu vou fazer a parte 2 na próxima terça-feira, ou seja, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou vir fazendo a parte 2 sobre Jesus promete o Espírito Santo, que é o que vai me ensinar todas as coisas. Sabe por que eu gosto de chamar nesse texto, eu gosto de abrir esse texto, eu gosto de mostrar passo a passo dele, eu gosto de dialogar esse texto, porque tem muitas pessoas, muitos que se dizem aí presbíteros, diáconos, pastores, bispos, apóstolos, enfim, essa quantidade de que todo mundo virou crente, todo mundo virou cristão. Na minha época todo mundo zombava, todo mundo ria, todo mundo perturbava, né? Era difícil tu ver um cristão. Na minha época era raro ter um cristão. Era raro. A cada 10 pessoas que eu conhecia, não era mais, né? Qual era a porcentagem que, se não me engano, era cada 100? A cada 100, uma pessoa era cristã. Então tu imagina, a cada 100 pessoas, 10, 20, a cada 100 pessoas, uma era cristã. Cristã mesmo, segmento de doutrina, seguia a doutrina, era zombada, era criticada, era apedrejada, que nem na época de Cristo. Uma a cada 100 pessoas. Hoje em dia, tu passa na rua, tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, tu não discerne quem é quem, e todo mundo assim, Pai do Senhor, vai pregar na minha igreja lá semana que vem, ô irmã, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, a bênção, ó profeta, ó levita. Eu fico olhando, mas que miséria é essa, que mistura é essa? E o Senhor nos alertaria que nos últimos dias isso iria acontecer. Tá? Inclusive quando eu fui muito para a formação do presbitério, ou para a formação de episcopado, era complicado tu olhar, porque muitos chegavam lá e diziam assim, ó, fulano de tal aqui é pastor. Tudo bem, pastor, se é uma obrigação de direito meu, como teólogo, como bispo, como professor, mestre, doutor em ciência cristã e doutor na formação de diaconato, presbitério e episcopado, eu sou rígido na formação daquilo que vai ser um futuro para trazer a verdade. Ou seja, o pastor traz verdade, né? A gente acabaram de ler na palavra de Deus. Então, se o pastor traz verdade, eu era rígido em cobrança da verdade. Pastor, quantos livros tem a Bíblia, pastor? Só o Espírito Santo me revela agora, só vendo depois. Se nós temos condição sobre o pecado, qual é a doutrina que nós trabalhamos sobre entender pecado? Isso aí eu não sei. É a hamartiologia. A hamartiologia é a doutrina, logo o estudo do pecado é a hamartiologia. A língua original do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quantos profetas maiores existem, quantos profetas menores existem, pastor? Quantos? Isso aí o Espírito Santo não me ensinou agora. Isso aí eu não sei. Faço uma pergunta, como é que o senhor é pastor? Agora é muito sincero, muito simples. Como que o senhor é pastor? Agora eu faço uma pergunta aí para o senhor. Se o senhor vai até o médico, eu chego pro médico e digo, médico, doutor, eu tenho uma dor, doutor, eu tenho isso, doutor, eu tenho um problema, doutor, eu não estou conseguindo respirar, doutor, eu estou com problema na minha perna, estou com dor, não consigo caminhar, estou com uma dor no meu estômago. Doutor, o que pode ser? Se ele disser, poxa, eu não sei o que é isso, o senhor não estudou para isso? Não, eu estudei, mas eu não me formei para isso, né? Eu digo, mas o senhor é doutor, eu sou o paciente. O senhor tem que pelo menos me dar um parecer, tem que me dar uma descrição, o senhor tem que me examinar, o senhor vai ter que olhar. O profissional é assim, é verdade, não é? Imagina eu chegar no médico lá, o médico simplesmente me olhar e me disser, não, o que tu acha que tu tem? Eu acho uma gastrite. Então vou te dar um remédio para gastrite, sem me examinar. Eu acho que eu tenho uma tuberculose lá no meu pulmão, uma tuberculose. Então vou te dar um remédio para tuberculose.
sem me examinar, sem averiguar, sem fazer um raio-x, uma ressonância, sem fazer uma biópsia, sei lá, sem fazer qualquer estudo aprofundado, como é que o médico vai saber? E assim é a conversão de hoje em dia. A conversão de hoje em dia, cargo eclesiástico nas igrejas, hoje em dia é fácil. É aos montes. Para manter minha igreja cheia, para manter minha igreja com quantidade, para manter minha igreja com uma multidão, o que eu vou fazer? Chama o fulano lá e unge ele no presbitério. Amém, glória a Deus, o Espírito Santo vos ensinará todas essas coisas. É esse texto bíblico aqui. É o texto do 14. Olha, presta atenção, escreve isso, anota isso, porque todos que vocês conhecem, isso aqui agora, bota a música de polêmica assim, todos que vocês conhecem vão dizer isso para você. Mas a palavra de Deus lá fala, lá em João, no capítulo 14, que ele disse na descida do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, e esse vos ensinará todas as coisas. Amém, aleluia, glória a Deus. Ele começa no berreiro, no sarceiro, e Deus não é surdo, e começa no roteiro de língua, sopra o Espírito. Parece aqueles contextos de filme, né? Aqueles filme de terror, assopra, cai, o fulano, aleluia, glória a Deus. Começa todo aquele sarceiro. E aí uma interpretação da Bíblia, sem muito olhar, disse, quando João ele deve escutar isso, João deve se revirar, João deve ficar enlouquecido. João lá no seio de Abraão. Imagina João no seio de Abraão escutando essas besteiras, essas asneiras, essa má interpretação do texto bíblico. João ele deve excomungar muito. Ele deve querer vir para a terra e dizer, eu quero pegar esses abençoados que deturparam a palavra de Deus, que disseram equívocos em relação a esse texto bíblico. Por quê? Porque esse texto bíblico aqui, meus amados, eu vou falar só o primeiro pedaço, que eu digo parte 1 para fechar, para nós já estar orando e fazer as considerações finais, para nós estar fechando esse estudo maravilhoso, tá? Primeiro momento assim, ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Então preste atenção. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, não é mais os mandamentos da lei. É os mandamentos do quê? Do que Cristo havia ensinado sobre a graça. Começa por aí. Não é mais mandamento sobre a lei. Então era o que Cristo havia ensinado sobre a graça. Todo o projeto da graça. O projeto da graça inclui batismo, inclui arrependimento, inclui batismo em nome de Jesus para remissão de pecados, inclui recebimento do dom do Espírito Santo, inclui o segundo passo importante de justificação, santificação para glorificação, e inclui todo o princípio de uma vida de santidade que o cristão tem que ter diante de Deus. Isso é, obedecerão aos meus mandamentos. O meu mandamento é esse, tá? E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro. Ele quem? O próprio Jesus disse, vou pedir ao Pai. Quem é o Pai? Ou seja, a sua glória majestosa, a destra de Deus, a sua plenitude total, a plenitude real, tá? Ele vou pedir, ou seja, eu vou dizer que vai te dar um conselheiro. Quem é o conselheiro? Conselheiro é aquele que vai lhe ensinar aquilo que na realidade você vai aprender. Nesse momento aqui, outro conselheiro, simbolizando o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de que forma? É alguém que estaria sendo preparado também pelo Espírito Santo. Então, temos duas hipóteses aqui. A primeira hipótese é, o próprio Espírito Santo ensina a sua graça abundante e salvífica. É a primeira hipótese. A segunda hipótese era o Espírito Santo usando alguém em uma hierarquia eclesiástica para poder ensinar, ou seja, poder os mestres e doutores. Segunda hipótese, presta atenção. Primeira hipótese, próprio direcionamento do Espírito Santo. Segunda hipótese, um mestre e um doutor pela função dada pelo Espírito Santo. Para estar com vocês para sempre. Quando eu falo para estar com vocês para sempre, nós derrubamos a segunda hipótese e vivemos a primeira hipótese, que é justamente o Espírito Santo. O Espírito da verdade, justamente isso. O que é o Espírito da verdade? O que é a palavra de Deus? A verdade, a verdade. Esse Espírito aqui, ó, Espírito da verdade, que é aquele que vai te ensinar, que vai te conduzir. E para que isso possa me estufar, eu vou ter que buscar, vou ter que aderir a essa sabedoria, a esse conhecimento que está lá nos dons. Para mim entender esse versículo aqui, eu vou ter que voltar lá para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, e é o que eu vou fazer na próxima aula. Presta atenção, vai ficar de tema para você em casa, você que me acompanha, já anote aí, já bota lá, olha, é lá 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais.
o meu TCC, no meu bacharelado, eu fiz justamente sobre esse tema, sobre os dons espirituais. Fiz uma apresentação, graças a Deus, maravilhosa, bendita, digna, graças pela sabedoria do Senhor Jesus Cristo, acerca dos dons. Expliquei cada parte de dons. Ou seja, dons, operação e ministérios. Há uma diferença? Há. A relatividade entre eles? Sim, há. A separação entre eles? Sim, há. Dom é de uma operação. Operação é outra operação. Ministério é de outra operação. Um pouco confuso agora. Dom tem uma representação de dom. Ministério tem uma apresentação de ministério. E operação tem uma apresentação de operação. Então nós vamos aprender isso quando nós vamos lá para 1 Coríntios. Na próxima terça-feira, quando eu vim na parte 2. Parte 2, daí a mística já não é mais do João 8,32 que eu já expliquei, mas vou fazer a mística de João 8,14 e vou trazer para vocês e nós vamos juntos interagir, conhecer, aprender e evoluir em relação à palavra de Deus. Tá bom, meus amados? Graça e paz então a todos, eu quero orar por você. Você pode estar dando aí a sua consideração final, tá bom? Nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a todos que participaram, a todos que nos ajudam sempre. Continue convidando teu amigo, teu vizinho, continue convidando teu tio, sogro, sogra, irmão, irmã, é de outra congregação, é de outra denominação, é de outra igreja, não importa, continue convidando ele. Diz, olha, eu tenho uma live lá no professor de teologia, professor teologia sistemática, ele explica o texto bíblico com base bíblica, explica realmente a exegese bíblica, a hermenêutica bíblica. Dá uma olhada lá, pede para ele dar uma olhada, pede para ele vir, interagir. Se tiver outro pensamento, outra ideia, coloca outro pensamento aí, coloca outra ideia, pode chamar também, que nós vamos estar entrando no ar junto, tá? Abro para participação, eu abro sim a nossa live para poder estar vindo participar comigo, para poder estar fechando a live comigo, estar interagindo comigo, falando a respeito da palavra de Deus, tá bom? Eu abro a live sim. Se tu tem alguém que conhece a palavra de Deus em essência de verdade, tem uma discorda, quer trazer um texto bíblico, eu vou com certeza abrir com o maior prazer para nós chegarmos ao entendimento da palavra, porque conhecereis a verdadeira palavra e a verdadeira palavra vai te libertar. É isso que diz aqui, ó. Ou seja, porque eu pedirei ao Pai, ele dará outro conselheiro para estar com vocês sempre, o Espírito da verdade, verdade pura, nata, real, sem diferença nenhuma, porque é isso que nós queremos chegar, ao conhecimento da verdade, tá bom? Então a mística de João 8,32 sobre o que era conhecereis a verdade os libertará. Eu lhe falei, expliquei, mostrei, nós entendemos, compreendemos, demos a primeira parte sobre Jesus prometendo o Espírito Santo aqui no texto de João, capítulo 14, no versículo 15, nós vamos ir até o 26, com certeza nós vamos até o 26 lá para entender. E na semana que vem eu vou também fazer essa ponte entre 1 Coríntios lá, porque começa aqui. Então eu vou sair de João, para você entender essa sistemática, eu vou sair de João, vou até Coríntios, tá? Explicando essa base. O que aqui diz, por que lá repete? E qual é a diferença daqui lá sobre o que é dom, o que é operação, o que é ministério e o diferencial de tudo isso. Aonde que eu vou chegar com tudo isso? Na minha justificação, na minha santificação. E também na minha glorificação, que é quando eu deixar esse meu corpo aqui e partir numa atitude espiritual. Tá bom, meus amados? Feche teus olhos agora. Ore comigo, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, muito obrigado mesmo. Quer interagir aí, quer entrar, vai ser muito bem-vindo, não importa a denominação, não importa teu credo religioso, não importa de onde você é. Quero que você entre, que você participe, que você comente. Nós estamos juntos em espírito e em verdade. Toda terça-feira, 2R, rápido e rasteiro, das 19 horas até as 20 horas, nós temos um encontro marcado, um encontro do Conhecereis a Verdade vos libertará. Aprendendo a Bíblia, sempre de uma forma grandiosa e específica do texto bíblico, em exegese e hermenêutica. Tá bom, meus amados? Feche teus olhos agora, nós oramos e adoramos e agradecemos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, poderoso de Israel, poderoso do Sinai, muito obrigado, Senhor, por essa terça-feira maravilhosa, essa terça-feira especial. Ó meu Deus, agora nesse momento, aquela pessoa que nos assistiu, aquela pessoa que vai nos assistir, abençoa, Senhor. Cada dia mais abre o entendimento dela, cada dia mais abre a mente dela, para que ela venha chegar ao conhecimento da verdade, para que ela venha entender o teu texto, Senhor, para que ela venha entender verdadeiramente o que é
é a tua palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E eu te peço, Senhor, que tu venha tocar em cada vida, tocar em cada coração. Abençoa meu lar, abençoa meus filhos, abençoa minha casa, abençoa minha esposa, meu casamento. Nos abençoa, Senhor, em todas as áreas da minha vida. Cada dia mais prosperando, Senhor, trazendo a prosperidade sobre nós, mas cada dia mais a sabedoria, o conhecimento, para nós chegarmos ao reino dos céus. Aquela mensagem que tu pregava na excelência, que tu pregava, meu Pai, de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária. É o que eu quero chegar a esse conhecimento, chegar à tua mente, entender, Senhor, porque eu tenho a mente de Cristo. Aquele que crê, que acredita, que confia, que seguiu os passos necessários, Senhor, também tem a tua mente, a mente da revelação da palavra do Espírito da verdade. Em nome do único, real e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos grandemente. Foi um prazer imenso. Foi um prazer enorme ter todos vocês comigo. Na próxima terça-feira eu volto com vocês. Próxima terça-feira, a partir das 19 horas. Nós teremos o link lá no Livros em PDF. Nós teremos o link lá. Esse é um grupo, né? O link também na comunidade cristã, a Igreja do Amor. Você que está por aí, queira deixar seu telefone, deixa com o DD, seu telefone. Eu vou estar te adicionando no grupo especial, em que eu também falo um pouco sobre a palavra de Deus. Então deixe seu número aí, deixe seu número com DDI, né? DDI 051 048 061, independentemente de onde você seja, que estado você seja, deixe seu número de telefone aí, que nós estaremos te adicionando num grupo especial do grupo da comunidade cristã, a Igreja do Amor. Aprendendo a palavra de Deus em essência e em verdade, aprendendo a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, na teologia sistemática. Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Foi um prazer grandioso. Na próxima terça-feira eu volto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tá bom? E eu quero que você venha com o coração aberto, quero que você venha com a alma aberta. Você divulga, fala para o teu irmão, fala para a tua irmã, fala para o teu vizinho, fala para o teu amigo. Toda terça-feira nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Das 19 às 20 horas. É 2R, rápido e rasteiro, a excelência da palavra de Deus. Comigo, o Bispo Luiz Lucas, professor de teologia, de filosofia. E eu teria um prazer imenso de estar participando com você, de também estar respondendo você, de nós estarmos juntos a aprender a palavra de Deus. Porque quando tu chega ao conhecimento da verdade, a verdade vos libertará. Forte abraço no coração de vocês. Que Deus os abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.